irmãs, irmãos, podemos nos sentar. Esta quinta e sexta semana do tempo comum, a próxima semana também, nós lemos o Evangelho, nós lemos a primeira leitura, o livro do Gênesis. E a história da Bíblia, muitas vezes, ela não fala sobre aquilo que aconteceu. A história, ela não é verdadeira, mas é verdade aquilo que ela nos fala. E a gente, como católico, não devemos interpretar esses textos como se fosse ferro e fogo, né? Letra pela letra ou literalmente. O texto, ele traz um significado. E o nosso pecado é sempre ouvir o comentário e não conhecer o texto. Nós católicos devemos sempre conhecer o texto e ler aquilo que a igreja quer nos ensinar e aquilo que, sobretudo, Deus quer nos ensinar com essa passagem. O que Deus quer nos ensinar? Será que é só um fato isso? Será que isso foi um fato que aconteceu entre o primeiro homem e a primeira mulher, num comecinho? Não, claro que não. Deus aqui, inspirando o autor sagrado, quis que ele nos trouxesse uma verdade. A Bíblia é uma parábola, né? A parábola, ela não aconteceu de verdade, mas o sentido dela é verdadeiro. E às vezes o primeiro erro é achar, quando lemos essa passagem, que a culpa é só da mulher, que só a mulher estava lá. E o texto fala que o homem também estava nesse momento, no momento em que a serpente tenta, ela não tenta somente a mulher, e até pinturas, né? A gente vê a pintura, somente está lá a Eva e a serpente, e não tem Adão. Parece que é um segundo momento, e o texto fala que o seu marido estava lá. Então, o diálogo da serpente com o homem e a mulher. E aqui nos mostra como essa serpente, que é o símbolo do mal, nos engana. Primeiramente, ela fala uma mentira. Ela aumenta a proibição de Deus. Deus proibiu uma árvore só. A serpente fala assim: olha, é verdade que Deus proibiu vocês de comer todas as árvores? A serpente, ela nos engana. Ela faz com que uma ordem de Deus pareça ser maior do que aquela que é a real. E ela, enganando o homem e a mulher, os faz pensar. E Eva tem consciência. Eva é a primeira a falar, é ela que abre o diálogo, porque talvez Adão nem soubesse, Adão estivesse pensando em outras coisas, no futebol, no Corinthians. Mas Eva, ela é a primeira a falar qual é a ordem de Deus. Deus não. Deus disse para a gente não comer somente daquela árvore. E aí a serpente mais uma vez tenta enganar, sempre mentirosa. O inimigo sempre é amigo da mentira. E ela fala assim: mas ele proibiu vocês, porque se vocês comerem, vocês não morrerão. E olha que mentira infundada. Ela põe um temor que não é necessário. Adão e Eva já não iam morrer, mas ela, manipulando os dois, põe um temor nele. É até um cuidado que nós devemos ter. Geralmente, quando a pessoa quer manipular a gente, ela põe um temor. Já viram o evangélico evangelizando? Ele fala assim: olha, se você não tirar essa imagem daí, você vai para o inferno. Ele pega uma palavra de Deus e fala: se você não fizer isso, você vai para o inferno. É a mesma coisa que o demônio fez com Jesus, lá nas tentações. E aí, a serpente tem Eva pelo medo. Eva pensa que vai morrer, mas ela já não ia morrer. E aí parece que o coração de Eva e de Adão começa a se abrir àquilo que a serpente quer falar. E aí chega num ápice. Se você comer, e essa é a única verdade que a serpente fala, você vai conhecer o bem e o mal. Claro que a fruta aqui não é a maçã. Toda a história é um símbolo para nos dizer o quê? Que a gente nunca escolhe aquilo que Deus quer, mas a gente escolhe aquilo que a gente quer, e muitas vezes enganados. Nós sabemos qual é a lei de Deus, aquilo que Deus quer para cada um de nós, mas no nosso íntimo a gente pensa: não, talvez não é isso necessário, Deus não quer isso de mim. A gente começa a maquiar a nossa mentira.
Então, aquela mentira da serpente foi toda maquiada, ela fez toda uma trama para que Eva caísse. E às vezes a nossa vida é assim, a gente cai nas tramas, nos preocupamos mais do que devíamos, pensamos nas proibições maiores do que naquela que realmente é, pensamos que a gente faz pouco para Deus, mas a gente faz pouco para Deus, na verdade a gente quer fazer mais para Deus, e aquilo que Deus pede é somente aquilo. E tem pessoas que falam assim: não, isso é muito pouco para Deus, Deus quer mais, e que está lá escrito, Deus só pede isso. Então é muito comum a gente que é católico ver pessoas que falam que a nossa vivência católica, aquilo que os padres fazem é pouco, isso que está aí é pouco, tem que fazer mais. Então não é só um terço por dia, é 10 terços por dia. Não é só dobrar o joelho, mas tem que dobrar o joelho o dia todo. Então às vezes a gente esquece que Deus nos dá uma ordem, a ordem verdadeira, aquilo que Ele realmente quer. Mas a serpente nos engana, dando uma ordem muito maior que Deus talvez não queira. E essa é a nossa esperteza. Jesus fala assim no Evangelho de Mateus: sede manso como pomba e esperto como a serpente. O nosso espírito tem que estar preparado para essas pessoas que nos manipulam e usam até de Deus. Então você vai lá, consagra o seu dízimo, você dá R$10 de todo o seu coração. Chega uma pessoa e fala assim: não, Deus não quer isso, Deus quer mais. Então essas pessoas, elas estão mais a serviço do demônio do que a serviço de Deus. E a cura do Evangelho de hoje é justamente um surdo. Deus na sua língua, Jesus, perdão, na sua língua aramaica fala efatá, abre-te. E aquilo que Deus quer fazer com a gente, efatá. A gente conhece muito mais aquilo que as pessoas falam de Deus do que a ordem de Deus. Eva conhecia a ordem de Deus, talvez Adão não conhecesse a ordem de Deus. Por isso nosso pecado é ser enganado por isso, pensar que estamos fazendo as coisas de Deus e não estamos fazendo as coisas de Deus. E a coisa de Deus, aquilo que Deus nos pede, está lá embaixo. Então, amados irmãos e irmãs, que nosso coração possa estar atento à voz de Deus, porque falar da Bíblia, falar daquilo que Deus manda ou não manda fazer, até o demônio fez isso. O demônio fez isso diante de Jesus. O demônio tentou Jesus com as palavras de Deus. Então, aquela ordem de Jesus, sede espertos como a serpente, possa estar no nosso coração, porque Ele mesmo falou, muitos virão em meu nome, não segui essa gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.